Nas profundezas da camada de gelo da Groenlândia, a 240 quilômetros do assentamento mais próximo, jazem os destroços de um dos segredos mais audaciosos da Guerra Fria. Em 1959, o exército dos EUs começou a esculpir uma cidade diretamente no gelo. Não era um posto avançado temporário, mas uma cidade completa com cinema, capela, hospital e alojamentos para 200 soldados. Tudo alimentado pelo primeiro reator nuclear portátil do mundo. A história oficial, pesquisa científica, testando técnicas de construção no Ártico. E a verdade, projeto Iceworm, um plano secreto do Pentágono para esconder 600 mísseis nucleares em vagões ferroviários em constante movimento sob o gelo, criando um arsenal nuclear móvel e invisível. Dessa forma, a União Soviética jamais poderia rastreá-lo ou destruí-lo. Foi uma genialidade da engenharia e um brilhantismo estratégico, mas falhou espetacularmente. A base foi abandonada em 1966, deixada com resíduos radioativos, combustível diesel e produtos químicos tóxicos. Tudo sepultado sob a premissa de que o gelo do Ártico o preservaria para sempre. Essa premissa está derretendo agora, literalmente. Porque uma vez que você entende o padrão aqui, o que foi construído, por que colapsou e o que está prestes a emergir, você entenderá por que isso não é apenas história da Guerra Fria. É uma bomba relógio ambiental com rastilhos geopolíticos queimando em 3 continentes. Vamos voltar a 1959, o auge do terror nuclear. A União Soviética tinha a bomba, os Estados Unidos tinham a bomba. Ambos os lados estavam obcecados com uma questão: se eles lançarem primeiro, conseguiremos sobreviver tempo suficiente para revidar. O comando aéreo estratégico tinha bombardeiros, tinha silos de mísseis, mas havia um problema: tudo era fixo, visível e alvo fácil. Satélites soviéticos podiam fotografar cada base aérea americana, cada instalação de mísseis, cada ativo estratégico em um cenário de primeiro ataque. O Pentágono sabia que os soviéticos poderiam decapitar a capacidade de retaliação americana antes mesmo que os bombardeiros deixassem a pista. Os militares precisavam de sobrevivência, mobilidade e invisibilidade. Eles encontraram isso na Groenlândia. A camada de gelo da Groenlândia cobre 1.700.000 quilômetros quadrados. É uma fortaleza congelada que abrange distâncias equivalentes a todo o oeste dos Estados Unidos. O reconhecimento soviético não conseguia penetrar no gelo, bombardeiros não podiam atingir o que não viam. E se você pudesse esconder mísseis sob aquele gelo, movendo-os constantemente em vagões entre centenas de posições de tiro, criaria uma força nuclear invulnerável que garantiria a dissuasão. O conceito chamava-se Projeto Iceworm. O plano: construir 4.000 quilômetros de túneis por toda a camada de gelo, cobrindo 135.000 quilômetros quadrados, 3 vezes o tamanho da Dinamarca. Implantar 600 mísseis Minuteman, modificados em ferrovias esculpidas na geleira. Mantê-los em movimento constante para que os soviéticos nunca pudessem rastrear todos. A mesma lógica estratégica que os soviéticos buscavam. Com seus trens nucleares armados pela Sibéria, exceto que este era invisível, congelado e teoricamente permanente. Mas antes de construir 135.000 quilômetros quadrados de infraestrutura nuclear, você precisa de uma prova de conceito. Surge o Camp Century. O Camp Century deveria responder a uma pergunta: os seres humanos podem realmente construir e manter uma cidade funcional dentro de uma geleira? A localização era brutal: 2.000 metros de altitude no interior da Groenlândia. Temperatura média no inverno de 56 graus Celsius negativos. Rajadas de vento excedendo 200 km por hora. Precipitação anual de neve de 1,20 m. Qualquer estrutura de superfície seria enterrada em semanas. Então, eles foram para o subsolo, o corpo de engenheiros do exército. Trouxe os arados suíços Peter, enormes fresas de neve rotativas, projetadas para limpar passagens nas montanhas alpinas, e esculpiu trincheiras diretamente no gelo compactado, algumas chegando a 12 metros de profundidade. Eles instalaram suportes de arco de aço, depois enterraram as trincheiras sob a neve para isolamento e camuflagem. A trincheira mais longa, a Main Street, estendia-se por mais de 300 metros. Levar suprimentos ao local exigia comboios de 70 horas por 240 quilômetros de camada de gelo,
Partindo da base aérea de Tula, usando trenós sobre esteiras, transportando de 10 a 20 toneladas a 3 km por hora. Eles transportaram 6.000 toneladas de equipamentos, prédios pré-fabricados, combustível, comida, maquinário e os componentes para um reator nuclear. O reator era a peça central, o PM-2A, a primeira usina nuclear móvel do mundo, pesava 400 toneladas em peças e teve que ser montado em condições abaixo de zero, onde o metal se torna quebradiço e propenso a estilhaçar. E esperava-se que fornecesse toda a energia e calor para a instalação. Eles o colocaram em funcionamento em 1960. Por 3 anos, o Camp Century esteve totalmente operacional. 200 funcionários, um hospital e uma cozinha servindo refeições quentes. Um cinema, uma capela, uma barbearia, uma biblioteca e instalações de lazer, tudo esculpido no gelo movediço a 240 quilômetros da civilização, movido por um reator nuclear que não deveria ter funcionado, mas funcionou. A vida cotidiana era surreal. O pessoal raramente via a luz do dia. O estresse psicológico de viver em túneis, na escuridão perpétua durante o inverno ártico, em um isolamento tão completo que os comboios de suprimentos eram eventos existenciais. O exército executava programas de monitoramento psicológico apenas para avaliar se os soldados aguentariam, e eles aguentaram. O Camp Century funcionou, o que significava que o projeto Iceworm, teoricamente, poderia funcionar. Eis o que o público não sabia. O Camp Century não era apenas uma estação de pesquisa. Era a primeira fase de um plano para implantar 600 ogivas nucleares pela Groenlândia, sem o conhecimento soviético, sem a aprovação total da Dinamarca e sem qualquer plano claro para o que aconteceria se o gelo não cooperasse. Documentos confidenciais obtidos em 1996 revelaram a escala total: 4.000 quilômetros de túneis, 60 centros de controle de lançamento e 600 ogivas Iceman, mísseis Minuteman, modificados para implantação no gelo. Os mísseis se moveriam constantemente em vagões ferroviários, alternando entre posições de disparo a cada poucos dias, criando um jogo de esconde-esconde nuclear que os soviéticos jamais resolveriam. O conceito operacional era elegante. Mesmo que a inteligência soviética detectasse uma posição de disparo, os mísseis já teriam partido antes que um ataque pudesse ser coordenado. Mesmo que detectassem 10 posições, não conseguiriam rastrear todos os 600 simultaneamente, né? O sistema foi projetado para ser impossível de alvejar, mas havia um problema, e era grande. A Dinamarca, a Groenlândia era, e tecnicamente ainda é, território dinamarquês. O Acordo de Defesa da Groenlândia de 1951 deu aos militares dos Estados Unidos direitos de operar na base aérea de Thule. Mas o acordo era vago sobre armas nucleares e projetos clandestinos fora das áreas de defesa designadas. Quando a construção do Camp Century começou em 1959, as autoridades dinamarquesas não foram consultadas formalmente. Quando descobriram, gerou uma crise diplomática. O primeiro-ministro da Dinamarca havia declarado publicamente que o país jamais aceitaria mísseis nucleares em solo dinamarquês. Privadamente, ele já havia permitido o armazenamento de armas nucleares em Thule sem aprovação parlamentar, um segredo que teria destruído seu governo, se revelado. O plano americano aparentemente assumia que a Dinamarca acabaria sendo convencida. E o historiador dinamarquês Nikolai Petersen chamou isso mais tarde de total falta de realismo. O movimento antinuclear da Dinamarca era massivo, havia zero viabilidade política para implantar abertamente 600 ogivas na Groenlândia, o que significava que o projeto Iceworm avançava com tempo emprestado sem autorização legal, esperando que a Dinamarca não forçasse a questão. Mas o gelo forçou primeiro. Em 1963, geólogos monitorando o Camp Century descobriram algo aterrorizante. O gelo não é sólido. O gelo é um material viscoelástico que se deforma continuamente sob o próprio peso. A camada de gelo da Groenlândia se espalha do planalto interior em direção à costa a metros por ano. O peso da neve acumulada comprime tudo abaixo dela. Os túneis do Camp Century estavam sendo esmagados. O teto da sala do reator baixou 1,5 metro entre 1960 e 1962.
Os túneis se comprimiram horizontal e verticalmente, aproximando-se dos limites de falha estrutural em 4 anos. Os poços de esgoto escavados a 45 metros dos alojamentos estavam vazando água contaminada pelo gelo a distâncias de 50 metros. O mais crítico, as trilhas ferroviárias projetadas para mover os mísseis estavam entortando. A deformação do gelo tornou impossível manter o alinhamento de precisão necessário para um sistema de mísseis móveis. Talvez fosse possível manter uma instalação com reparos constantes e intensos, mas o Camp Century foi projetado para uma vida útil de 10 anos. Com 134 mil quilômetros quadrados de túneis, 4 mil quilômetros de ferrovia e 600 lançadores em movimento constante pelo gelo deformado, a conta não fechava. Nunca fechou. O projeto Iceworm foi oficialmente cancelado em 1963. O reator nuclear foi removido em 1964. O Camp Century passou a operar apenas no verão com geradores a diesel. O abandono total veio em 1966. Os túneis desabaram rapidamente depois disso. Em poucos anos, a neve acumulada enterrou todos os vestígios da superfície. E tudo o que restou lá dentro, infraestrutura, resíduos, produtos químicos, foi sepultado sob a suposição de que o frio perpétuo do Ártico os preservaria para sempre. Analise bem essa suposição. Eis o que foi deixado para trás. 9.200 toneladas de infraestrutura física, edifícios, veículos, equipamentos ferroviários, arcos de aço, estruturas pré-fabricadas e 177 mil litros de fluido refrigerante radioativo. Resíduos dos 3 anos de operação do reator, 25 mil galões de combustível diesel, 24 milhões de litros de esgoto não tratado em fossas sem revestimento e bifinilos policlorados, PCBs usados em tintas, transformadores elétricos e materiais isolantes ao longo da década de 1960. Os PCBs são o contaminante de pesadelo aqui. Não se decompõem, persistem indefinidamente, bioacumulam-se em peixes e mamíferos marinhos, concentrando-se em todos os níveis da cadeia alimentar, até que os predadores de topo, baleias, focas, aves marinhas sofram falha reprodutiva. Supressão imunitária e colapso do desenvolvimento. Durante décadas ninguém se preocupou com isto. A suposição era a prova de bala. O gelo ártico acumula neve mais rapidamente do que derrete. Acumulação líquida significa enterro perpétuo. Os resíduos permaneceriam congelados e imobilizados para sempre. Então, as alterações climáticas reescreveram a equação. Em agosto de 2016, o glaciologista William Colgan publicou um estudo na Geophysical Research Letters que chocou a comunidade científica. Usando modelos climáticos e observações da camada de gelo, a equipa de Colgan projetou que o local de Camp Century transitaria de acumulação líquida de gelo para a ablação líquida, onde o derretimento excede a queda de neve, algures entre 2090 e 2100. Uma vez que essa transição ocorra, a água de gelo permeia mais profundamente na camada de gelo e os contaminantes migram para a superfície. Eventualmente, décadas de resíduos enterrados são remobilizados e fluem para a costa, entrando no Oceano Ártico e contaminando ecossistemas marinhos, dos quais as comunidades indígenas groenlandesas dependem para a sua subsistência. O estudo desencadeou atenção internacional imediata. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Groenlândia exigiu que a Dinamarca assumisse a responsabilidade pela limpeza. A Dinamarca anunciou investigações. Os IA permaneceram diplomaticamente em silêncio. Mas aqui está a reviravolta. Em 2021, Colgan publicou uma avaliação atualizada, usando dados climáticos mais recentes e modelos refinados. A projeção revista: nenhum risco substancial de remobilização antes de 2100, possivelmente não até ao século 22 ou mais tarde. Colgan afirmou explicitamente que não há risco de que os detritos venham à superfície devido ao derretimento antes de 2100. Então, talvez tenhamos um adiamento, mas esta garantia depende inteiramente das futuras trajetórias de emissões, da estabilidade da camada de gelo e dos modelos climáticos, que continuam a ser revistos à medida que novos dados surgem. Está a confiar que um glaciar não derreterá num mundo que está a aquecer mais rapidamente do que qualquer modelo previu há uma década. Isso não é um plano, é uma aposta. E então, em abril de 2024,
Camp Century voltou às manchetes. Os cientistas da NASA, Chad Green e Alex Gardner, estavam a realizar voos de teste de UAVs, veículos aéreos não tripulados com radar de abertura sintética sobre o noroeste da Groenlândia. O sistema foi projetado para mapear a estrutura da camada de gelo e a sua espessura. Não estavam à procura de Camp Century, nem sequer sabiam onde ficava, mas o radar detectou algo. Anomalias estruturais a cerca de 30 metros abaixo da superfície do gelo, 150 milhas a leste da base espacial de Pitufik. Gardner disse mais tarde: estávamos à procura do leito do gelo e de repente surge Camp Century. Não sabíamos o que era no início. Ao contrário do radar convencional que aponta diretamente para baixo e produz perfis bidimensionais, o Avisar examina o gelo em múltiplos ângulos, gerando mapas tridimensionais com detalhes extraordinários. As novas imagens revelaram estruturas individuais dentro do sistema de túneis de Camp Century de uma forma nunca antes vista. Pela primeira vez em décadas, os cientistas tinham dados precisos e atualizados sobre a localização, profundidade e condição estrutural de Camp Century. A cidade que esquecida não tinha desaparecido, estava à espera. E a espera cria um pesadelo legal. Quem é responsável pela limpeza de Camp Century? Os Estados Unidos construíram-no, operaram-no e abandonaram-no. A Dinamarca é tecnicamente proprietária da Groenlândia, mas a Groenlândia é agora semi-autônoma, com o seu próprio governo e afirmando cada vez mais a sua independência da Dinamarca. Os funcionários groenlandeses argumentam que não tiveram voz na construção de Camp Century e não deveriam arcar com a responsabilidade por uma contaminação que não causaram. O direito ambiental internacional é cristalino quanto à prevenção de futuras contaminações, mas é ambíguo quanto a quem é responsável por resíduos já descartados. Segundo a cientista política Jessica, Camp Century foi construído em 1959. Sob um acordo bilateral de defesa entre o ZEIU e a Dinamarca, em território agora governado por uma nação soberana aspirante que não foi consultada, usando suposições sobre a preservação perpétua do Ártico que as alterações climáticas invalidaram. Então, quem paga? Em 2016, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Groenlândia apelou à Dinamarca para investigar e remediar. Ele invocou as proteções dos direitos indígenas sob a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas. Argumentando que a população inuit da Groenlândia tem direito à proteção ambiental, a Dinamarca anunciou investigações. Nenhum resultado foi divulgado. Os DIUAGM mantêm uma postura diplomática neutra e esta disputa se desenrola perante a crescente competição geopolítica no Ártico. À medida que o gelo derrete e rotas marítimas se abrem, o Ártico vira um território contestado entre a Rússia, China e nações árticas. Trump propôs comprar a Groenlândia em 2019. A proposta foi rejeitada e ridicularizada, mas ressaltou o interesse estratégico americano na região. O Camp Century não é apenas um problema ambiental, é um símbolo de atividades militares americanas mal resolvidas. No Ártico, operando sob estruturas legais que já não refletem as realidades geopolíticas. Eis o paradoxo. A instalação construída para esconder mísseis nucleares acidentalmente revolucionou a ciência climática durante seus anos de operação. O glaciologista Chester Langway extraiu amostras de núcleos de gelo de profundidades que atingiam milhares de metros. Esses núcleos contêm bolhas de ar presas, preservando amostras atmosféricas de dezenas de milhares de anos atrás. Ao analisar essas bolhas, cientistas mediram concentrações históricas de dióxido de carbono e metano, fornecendo evidências diretas de como os gases de efeito estufa variaram em mudanças climáticas passadas. Ao analisar isótopos de água no gelo, eles reconstruíram padrões históricos de temperatura com uma precisão notável. Essa evidência dos núcleos de gelo demonstrou que o clima da Terra sofre transformações dramáticas de forma mais rápida do que se reconhecia anteriormente. Uma validação crítica de modelos climáticos teóricos. Em 2019, cientistas redescobriram amostras de sedimentos subglaciais do Camp Century que estavam congeladas há 50 anos. A análise revelou material vegetal fóssil, como folhas e gravetos.
musgos datados de aproximadamente 400 mil anos atrás. A presença dessas plantas indicou que o noroeste da Groenlândia viveu condições sem gelo no último milhão de anos, permitindo o crescimento da vegetação de tundra. O que significa que a camada de gelo da Groenlândia é mais vulnerável ao derretimento do que se supunha. Uma base militar para dissuasão nuclear provou, sem querer, que a própria camada de gelo pode colapsar sob condições climáticas apenas ligeiramente mais quentes que as de hoje. Não dá para inventar uma coisa dessas. Então, este é o seu cenário, uma cidade nuclear secreta da Guerra Fria, jaz enterrada sob o gelo da Groenlândia. Ela contém resíduos radioativos, diesel e esgoto, além de PCBs. Modelos climáticos dizem que ela não será exposta até depois de 2100. Até 3 nações, EUA, Dinamarca e Groenlândia, estão em disputas não resolvidas sobre quem é o responsável pela limpeza. O direito ambiental internacional não tem uma estrutura clara de responsabilidade e a competição geopolítica no Ártico se intensifica conforme o gelo derrete e os recursos ficam acessíveis. O Camp Century é o símbolo perfeito da soberba da Guerra Fria, encontrando a realidade climática. Decisões tomadas sob suposições de estabilidade perpétua agora enfrentam consequências que ninguém previu. A pergunta inteligente não é se isso se tornará uma crise. A pergunta é, quando acontecer, quem terá o controle da narrativa? Por que a nação que enquadrar o Camp Century como passivo americano, responsabilidade dinamarquesa ou questão de soberania da Groenlândia, moldará a governança do Ártico no próximo século. Você está vendo a história descongelar em tempo real. Se achou isso valioso, compartilhe. A maioria não sabe que existe uma cidade nuclear derretendo sob a Groenlândia e isso não é por acaso. Obrigado por assistir.